Seu maior inimigo não está lá fora. Ele está dentro de você. Muitas vezes passamos a vida acreditando que nossos maiores inimigos estão do lado de fora. Pensamos que são as circunstâncias difíceis, as pessoas que nos criticam, a falta de oportunidades, o sistema injusto ou até a má sorte. Crescemos ouvindo que o mundo é cruel e que é ele quem impede a nossa vitória. Mas a verdade é outra. O inimigo mais perigoso não está lá fora. Ele está dentro de você. Esse inimigo não tem rosto, não tem corpo físico, mas está presente em cada escolha que você faz, em cada desculpa que você inventa, em cada medo que você alimenta. Ele é a voz que sussurra: não tente, você não vai conseguir. Ele é o peso que te mantém sentado quando deveria se levantar. Ele é a corrente invisível que te prende, mesmo quando não existe nada de concreto ao seu redor. Desde cedo, fomos condicionados a acreditar que a vida é uma luta contra o mundo, que o fracasso vem de fora, que a vitória depende de sorte ou de pessoas que nos abrem portas. Essa mentalidade cria vítimas, pessoas que passam a vida apontando culpados, reclamando das circunstâncias, mas que nunca olham para dentro de si. Essa é a mentira mais confortável que existe. Acreditar que você não tem culpa de nada. É fácil pensar assim, porque te livra da responsabilidade, mas também te rouba a liberdade de mudar. Porque se o problema é o mundo, você não pode fazer nada. Mas se o problema é interno, então existe poder nas suas mãos. A vida não é vencida nas ruas, no mercado de trabalho ou no julgamento das pessoas. A vida é vencida ou perdida na arena silenciosa da mente. É lá que as maiores guerras acontecem. Quando você pensa em desistir antes mesmo de começar, quando paralisa diante do medo de errar, quando acredita que não é capaz, quando compara sua caminhada à dos outros e se diminui. Essas batalhas não têm testemunhas. Só você sabe a intensidade delas, mas os resultados são visíveis. Sonhos abandonados, projetos inacabados, vidas vividas pela metade. Esse inimigo interno se chama autossabotagem. Ele assume diferentes formas: preguiça, procrastinação, insegurança, autocrítica exagerada. Às vezes, ele se disfarça de prudência, dizendo que é melhor esperar o momento certo. Outras vezes, aparece como perfeccionismo, fazendo você acreditar que nada está bom o bastante. O que você precisa entender é que a autossabotagem não surge do nada. Ela é alimentada por anos de crenças limitantes, experiências negativas e repetições mentais. Cada vez que você cede a ela, reforça seu poder. Cada vez que desiste, essa voz se torna mais forte. Esse inimigo é tão poderoso porque fala na sua própria voz. Ele não se apresenta como um estranho, mas como você mesmo. E por isso, você acredita nele. Quando a mente diz que você não consegue, você aceita. Quando diz que é tarde demais, você concorda. Quando diz que é melhor esperar, você obedece. E assim, aos poucos, a vida vai sendo moldada não pelos seus sonhos, mas pelos seus medos. Você deixa de viver o que poderia para viver o que essa voz permite. Mas existe uma verdade que você precisa gravar. Se o maior inimigo está dentro de você, isso significa que a maior vitória também está. Porque assim como a mente pode ser sua prisão, ela também pode ser sua libertação. A mesma voz que hoje te paralisa pode, com treino e disciplina, se tornar sua maior aliada. É confortável acreditar que nossos fracassos têm sempre um culpado externo. É fácil apontar para o patrão que não reconhece seu esforço, para o governo que não cria oportunidades, para o amigo que não te apoiou, para a família que não acreditou em você. Essa mentalidade parece lógica, afinal vivemos em um mundo cheio de injustiças. Mas quando você coloca todo o peso da sua vida em fatores externos, cria uma ilusão perigosa, a de que você não tem nenhum poder de mudar sua própria história. Esse é um dos maiores enganos da mente. Imaginar que a vida é determinada por inimigos do lado de fora. Quando você acredita nisso, se transforma em vítima. Passa a enxergar a si mesmo como alguém impotente, à mercê de forças maiores. E nesse estado, você se acomoda porque se convence de que não adianta lutar contra algo tão grande.
Transferir a culpa é um dos truques mais antigos da mente. É como um alívio temporário. Você se sente melhor dizendo que não conseguiu porque alguém te atrapalhou. Isso tira o peso da responsabilidade dos seus ombros, mas ao mesmo tempo, tira também o poder de agir. A ilusão dos inimigos externos gera um efeito dominó. Você acredita que não tem controle, por isso não age. Como não age, não vê resultados. E, sem resultados, reforça ainda mais a crença de que o problema está fora. Esse ciclo vicioso pode durar uma vida inteira. Pessoas passam décadas culpando governos, chefes, familiares ou até o destino, enquanto suas próprias escolhas continuam presas a padrões de medo e autossabotagem. O primeiro passo para quebrar a ilusão é mudar a pergunta. Em vez de perguntar, quem me atrapalhou? Pergunte, o que eu poderia ter feito diferente? Essa simples mudança tira você do papel de vítima e te coloca no papel de protagonista. Você passa a olhar para si mesmo, para suas decisões, para suas atitudes. A autossabotagem é sorrateira, começa pequena, quase imperceptível, e vai se espalhando até dominar seus pensamentos e, consequentemente, suas ações. O problema é que ela fala com a sua própria voz. Por isso é tão convincente, por isso é tão difícil identificá-la. Ela não diz, eu quero que você fracasse. Ela usa disfarces muito mais sutis. Você não está pronto ainda. Espere só mais um pouco, depois você começa. Se você errar, todos vão rir de você. Essas frases parecem racionais, até protetoras, mas na verdade são correntes invisíveis que te mantêm preso ao mesmo lugar. A autossabotagem pode assumir a forma de perfeccionismo, procrastinação, insegurança. E cada vez que você dá ouvidos a ela, reforça sua identidade de alguém que desiste. Poucas forças são tão paralisantes quanto a dúvida. Ela não precisa ser barulhenta, basta estar presente. É como uma corrente invisível enrolada nos tornozelos. Você até quer andar, mas cada passo parece pesado demais. A dúvida é traiçoeira, porque se apresenta como prudência. Quando ela sussurra, você pensa que está sendo sensato, mas está apenas se sabotando. Ela gera paralisia, e a paralisia reforça a dúvida, criando um ciclo vicioso que pode roubar sonhos inteiros. A dúvida raramente aparece como uma negativa direta. Ela prefere perguntas que parecem inofensivas, mas que corroem sua confiança. E se você não for bom o suficiente? E se todos rirem de você? E se der errado? E se não for o momento certo? Essas perguntas não trazem respostas, apenas criam um abismo entre você e a ação. E enquanto você busca certezas impossíveis, o tempo passa. O ciclo da dúvida é cruel. Você duvida de si mesmo, não age, não colhe resultados e, sem resultados, confirma ainda mais a crença de que não é capaz. Assim, sonhos ficam pelo caminho, projetos nunca começam e vidas inteiras são desperdiçadas pela hesitação. A dúvida corrói a autoestima e gera ansiedade, porque você se vê preso em infinitas possibilidades, incapaz de escolher. É como estar diante de 10 portas e nunca atravessar nenhuma. Mas a dúvida não é prudência, é sabotagem. A clareza não vem antes da ação, vem com ela. Você não precisa ter todas as respostas para se mover, precisa apenas da coragem de dar o primeiro passo. Cada ação é um golpe contra a dúvida, e cada decisão tomada abre espaço para a confiança. As desculpas são como pedras que carregamos na mochila da vida. No começo parecem leves, mas acumulam-se até impedir qualquer avanço. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não estou pronto. Essas frases soam razoáveis, mas escondem medo. Elas parecem lógicas, mas são correntes invisíveis que aprisionam. Cada desculpa tem um custo. Rouba seu tempo, sua oportunidade, sua liberdade. Quando você repete desculpas, elas moldam sua identidade. Você deixa de ser alguém que não tinha tempo e passa a ser alguém que nunca tem tempo. A mente adora criar justificativas convincentes. Elas dão um alívio momentâneo, mas criam peso a longo prazo. A desculpa alivia a dor de agir, mas acrescenta o fardo de não viver.
Enquanto você explica por que não pode, a vida continua acontecendo, indiferente às suas razões. O caminho para romper o ciclo é reconhecer suas próprias desculpas, escrever cada uma delas, questionar se são verdadeiras ou apenas medos disfarçados. Em vez de dizer, não posso, diga, como posso, mesmo com limitações? O simples ato de trocar a justificativa pela busca de solução já enfraquece o inimigo interno. A insegurança é como um espelho distorcido. Cada vez que você se olha nele, sua imagem aparece menor, mais frágil, menos capaz do que realmente é. Essa visão nasce de experiências passadas, críticas recebidas, comparações injustas, uma palavra dura dita na infância, um fracasso que marcou sua memória, uma comparação que te diminuiu. Tudo isso molda uma narrativa silenciosa. Você não é bom o suficiente. Repetida muitas vezes, essa narrativa se transforma em identidade. O problema da insegurança é que ela cria um ciclo perverso. Você acredita que não é capaz, por isso evita desafios. Como não enfrenta, não evolui. E sem evolução, reforça a crença de que realmente não é capaz. Ela cresce cada vez que você foge de uma oportunidade. E ainda é alimentada pela comparação. Nas redes sociais você vê apenas o palco dos outros e compara com os seus bastidores. Enquanto olha para as conquistas alheias, enxerga apenas suas falhas, esquecendo de que cada um tem sua própria jornada. Esse espelho mentiroso faz com que jovens não tentem concursos porque acham que sempre haverá alguém melhor. Profissionais não peçam promoção porque acreditam não merecer. Artistas escondam suas obras por medo de rejeição. Pessoas sabotem relacionamentos por não se acharem dignas de amor. Mas o reflexo é falso. Você não é a imagem distorcida que a insegurança mostra. Para enfrentar a insegurança, é preciso questionar o espelho. Pergunte-se: isso é um fato ou apenas uma interpretação baseada no medo? Relembre suas conquistas, por menores que sejam, e perceba que já venceu antes. Troque comparação por inspiração. Se alguém alcançou, isso é prova de que é possível, não de que você é incapaz. Abrace a imperfeição, porque ninguém é perfeito, e substitua as cicatrizes do passado por palavras novas, que alimentem coragem e confiança. Romper o espelho da insegurança é recuperar sua verdadeira identidade, a de alguém que erra, mas aprende, que cai, mas levanta, que sente medo, mas segue. Porque viver preso ao reflexo falso é desperdiçar o potencial real que existe em você. Se existe uma força que acompanha cada tentativa de mudança, essa força se chama resistência. Ela não aparece como um inimigo declarado, não chega anunciando sua presença. Pelo contrário, age de forma sutil, silenciosa, quase imperceptível. É como uma sombra que se esconde nos cantos da sua mente, pronta para agir sempre que você decide crescer. A resistência é invisível, mas implacável. Ela se manifesta em forma de pensamentos, sensações e até circunstâncias que parecem naturais, mas que têm apenas um objetivo: impedir que você saia do lugar. Ela não é apenas preguiça, é sofisticada, criativa, inteligente. Sempre que você dá um passo em direção ao crescimento, ela cria obstáculos. Se você decide começar a treinar, a resistência lembra que está cansado. Se resolve estudar, de repente surge algo mais urgente para fazer. Se decide empreender, ela sussurra que o momento não é o certo. Ela não precisa te parar de uma vez. Basta te atrasar, plantar dúvidas, te convencer a adiar. A resistência é cíclica. Ela aparece sempre que há uma mudança significativa em jogo. Se você está confortável, ela não se manifesta, porque já venceu. Mas no instante em que você tenta se mover, ela desperta. É como o guardião da sua zona de conforto, um vigia que faz de tudo para manter você preso na mesma prisão. Esse ciclo pode ser percebido claramente. Você sente inspiração e decide agir. A resistência aparece com desculpas, distrações ou cansaço. Você cede e adia. O adiamento gera frustração.
e a frustração alimenta ainda mais a resistência. A cada volta nesse ciclo, sua mente se acostuma a não agir, e a prisão se fortalece. Mas a resistência não é invencível. Ela se apoia no medo do desconhecido, na programação natural da mente que busca segurança. Crescer exige risco, e o risco causa desconforto. O segredo não é esperar o desconforto passar, mas aceitar que ele é parte do processo. Identificar a resistência é o primeiro passo. Perceber que o que você chama de falta de tempo pode ser apenas falta de prioridade. O que chama de falta de condições pode ser medo de começar imperfeito. Ela só tem poder enquanto você acredita nela. Quando você age, mesmo que em pequenos passos, quebra sua influência. A resistência só ataca quem está em movimento. E se você a sente, é sinal de que está crescendo. O fracasso é uma palavra temida. Só de ouvi-la, muitos já sentem arrepio, como se fosse sentença definitiva, prova de incapacidade. Esse medo faz com que milhares de pessoas nunca tentem, nunca iniciam projetos, nunca arriscam novos caminhos, nunca saem da zona de conforto. Preferem a ilusão da segurança a enfrentar a possibilidade da derrota. Mas fracasso não é o monstro que a mente pinta. O medo do fracasso paralisa antes mesmo de você agir. Ele não precisa da queda real, basta da imaginação da queda. E nessa imaginação, cria um peso tão grande que você nem tenta. Esse medo transforma erros pequenos em tragédias, falhas em provas de incapacidade. Ele corrói a confiança e te mantém preso. Exemplos não faltam. O estudante que adia o vestibular por medo de não passar, a pessoa que nunca confessa seus sentimentos por medo de rejeição, o profissional que não tenta uma promoção por medo de não ser escolhido, o empreendedor que nunca abre um negócio por medo de falir. Nenhum deles foi derrotado pelo fracasso real, mas pelo medo do fracasso. Esse medo nasce também do mito da perfeição. A crença de que só se deve agir quando houver certeza absoluta de sucesso. Mas ninguém tem essa certeza. Cada passo envolve risco. Esperar pela garantia é esperar sentado por uma vida que nunca virá. Os grandes conquistadores da história erraram repetidas vezes antes de acertar. O fracasso não é fim, é parte do caminho. É um mestre exigente que ensina o que não funciona e mostra onde melhorar. Fracassar não é cair, é desistir de levantar. Enquanto você continua tentando, cada erro é apenas parte da trajetória. A coragem não está em nunca errar, mas em agir apesar do medo. O verdadeiro arrependimento não vem de tentar e falhar, mas de nunca ter tentado. Pouco se fala, mas muitas pessoas têm medo do sucesso. Medo de vencer, de crescer, de conquistar. Parece contraditório, mas é real. Esse medo aparece em pensamentos como: e se eu não estiver preparado para lidar com as responsabilidades? E se as pessoas esperarem demais de mim? E se eu conquistar e depois perder tudo? E se o sucesso mudar quem eu sou? O sucesso traz responsabilidades. Quanto mais você cresce, mais olhares recaem sobre você, mais expectativas surgem, mais compromissos precisa assumir. Muitos se sabotam antes de chegar lá porque não querem carregar esse peso. Mas responsabilidade é sinal de evolução, não de prisão. Fugir dela é fugir do próprio destino. O sucesso também traz mudança. Significa deixar para trás hábitos, ambientes, versões antigas de si mesmo. E a mente teme o desconhecido. Uma parte de você deseja o extraordinário, mas outra parte se apega ao confortável. É por isso que muitos desistem na beira da conquista. Exemplos desse medo aparecem em profissionais que recusam promoções por medo de não estar à altura, estudantes que evitam se destacar por medo do julgamento, empreendedores que sabotam seus negócios quando começam a crescer, artistas que escondem suas obras para não lidar com a exposição. Não foi o fracasso que venceu, mas o medo da vitória. Esse medo tem raízes em crenças antigas. Dinheiro muda as pessoas. Quem cresce, acaba sozinho. Sucesso traz problemas. Essas ideias criam a sensação de que conquistar é perigoso.
e alimentam a síndrome do impostor, a crença de que você não merece, de que é uma fraude prestes a ser desmascarada. Mas o sucesso não deve ser temido. Ele é missão. Quanto mais você cresce, mais impacto gera, mais pessoas inspira, mais portas abre. O sucesso não muda só sua vida, muda a vida de todos ao seu redor. Esconder sua luz é negar ao mundo a chance de ser iluminado por ela. Poucas forças são tão sutis e, ao mesmo tempo, tão poderosas quanto a resistência. Ela não grita, não ameaça, não aparece de forma explícita. Surge como uma ideia inocente de adiar, como uma sensação de cansaço que não existia antes, como uma distração urgente que aparece exatamente na hora em que você decidiu mudar. A resistência não precisa vencer com um golpe. Basta atrasar. Basta convencer você de que amanhã será melhor. É assim que ela mantém milhões de pessoas paradas, presas em ciclos de adiamento. Ela age de modo invisível, mas implacável. Sempre que você decide se levantar, surge uma força contrária, uma maré contrária, que tenta te puxar de volta. É a resistência tentando preservar o status quo. Porque mudar é perigoso para a mente. Exige energia, exige sair do conhecido. Por isso, cada vez que você decide crescer, ela cria obstáculos. E o mais traiçoeiro, muitas vezes esses obstáculos parecem razoáveis. Você decide estudar, mas precisa só resolver algo antes. Você decide treinar, mas está muito cansado hoje. Você decide empreender, mas não é o momento certo. A resistência é criativa e veste a máscara da prudência. Mas a verdade é que ela só existe para impedir que você atravesse os portões da sua zona de conforto. Ela se manifesta em ciclos. Quando você está parado, ela dorme. Quando você decide se mover, ela desperta. Sempre. E quanto maior o passo que você tenta dar, mais forte ela se torna. Muitos interpretam essa força como um sinal de que não deveriam seguir adiante, quando na verdade é o oposto. A presença da resistência é a prova de que você está prestes a fazer algo importante. Resistência não se vence esperando ela desaparecer. Ela nunca desaparece. Se você esperar por motivação eterna ou pelo momento perfeito, ficará esperando para sempre. A única forma de vencê-la é agir, mesmo sob seu peso, porque a cada ato de coragem ela perde um pouco de força. A cada repetição você constrói disciplina. E disciplina é o antídoto definitivo contra a resistência. Mas se a resistência é o guardião da zona de conforto, o medo do fracasso é o carcereiro que mantém muitas pessoas acorrentadas. Ele não precisa da queda real, só da ameaça dela. Basta você imaginar a cena de falhar para se sentir travado. É um filme mental rodado antes de qualquer tentativa. E nesse filme você já vê todos rindo de você, já sente a dor da derrota, já prova o gosto amargo do fracasso, mesmo sem nunca ter tentado. Esse medo cria um abismo ilusório. Você está diante de uma ponte, mas a mente te convence de que ela não existe, de que vai cair no vazio. E ao acreditar nisso, você não dá o primeiro passo. Assim, muitos morrem sem nunca descobrir o que poderiam ter conquistado. Mas fracasso não é o fim. É apenas parte do caminho. É um professor rigoroso, mas justo. Ele revela o que não funciona, mostra o que precisa ser ajustado, fortalece a resiliência. Todo grande nome da história coleciona fracassos antes da vitória. Edison errou milhares de vezes antes da lâmpada acender. Atletas perdem inúmeras competições antes de alcançar o pódio. Empreendedores quebram antes de prosperar. Fracassar não é cair, é desistir de se levantar. Enquanto você insiste, cada erro é apenas uma etapa, mas se você deixa o medo do fracasso te paralisar, perde sem sequer ter entrado no jogo. Por isso, é melhor tentar e falhar do que não tentar e carregar o peso eterno da dúvida. No entanto, existe um medo ainda mais silencioso e menos reconhecido: o medo do sucesso. Parece estranho, mas muitas pessoas não fracassam porque não podem, mas porque têm medo do que acontecerá se vencerem. É o medo da responsabilidade que o sucesso traz.
o medo das mudanças que virão, o medo de perder pessoas, o medo de não sustentar a conquista. Esse medo aparece em frases como: e se eu não estiver preparado para lidar com isso? E se as pessoas esperarem demais de mim? E se eu conseguir e depois perder tudo? E se o sucesso mudar quem eu sou? Essas perguntas corroem a confiança e fazem com que muitos desistam antes mesmo de chegar ao topo. O sucesso exige transformação. Quanto mais você cresce, mais responsabilidades carrega, mais pessoas passam a depender de você, mais portas se abrem e, junto com elas, mais pressões surgem. Para alguns, isso é assustador. Preferem se manter pequenos a ter que lidar com o peso da grandeza. Mas o sucesso não é um inimigo. Ele é missão. Ele amplia sua capacidade de impactar, de inspirar, de transformar. Esconder sua luz por medo de que ela seja grande demais é negar ao mundo a chance de ser iluminado. E esse medo, muitas vezes, é alimentado por crenças antigas. Dinheiro muda as pessoas. Quem cresce acaba sozinho. Sucesso traz problemas. Essas ideias se infiltram na mente e criam associações negativas com o ato de vencer. Além disso, há a síndrome do impostor, a sensação de que você não merece, de que é uma fraude prestes a ser descoberta. Isso gera ansiedade, insegurança e autossabotagem. Mas a verdade é simples. Você não precisa estar pronto para começar. Você se prepara no caminho. Você não precisa merecer antes de agir. O mérito se constrói com a ação. Portanto, tanto o medo do fracasso quanto o medo do sucesso são armadilhas do inimigo interno. Um te impede de começar, o outro te impede de continuar. O primeiro te paralisa diante do risco, o segundo diante da conquista. Ambos são barreiras invisíveis que só podem ser rompidas quando você decide seguir apesar deles. A maior guerra da sua vida não acontece do lado de fora. Não é contra inimigos visíveis, contra chefes injustos, contra concorrentes ou pessoas que não acreditam em você. A verdadeira batalha acontece em um campo invisível, silencioso e íntimo, a sua mente. É nela que se travam as lutas que definem o rumo da sua história. Cada pensamento é como uma semente lançada no solo fértil da consciência. O que você cultiva ali se transforma em ações, hábitos e resultados. Se a mente é um campo de guerra, você precisa aprender a lutar, porque se não lutar, será derrotado antes mesmo de começar. Todos os dias, milhões de pensamentos passam pela sua mente. Alguns te fortalecem. Eu sou capaz. Eu consigo. Eu vou continuar. Outros te enfraquecem. Não adianta. É tarde demais. Você não é bom o bastante. A batalha acontece justamente aí, entre as vozes da coragem e as vozes da dúvida. O que determina a vitória não é a ausência de pensamentos negativos, mas a decisão de qual voz você vai ouvir. Para vencer essa guerra, você precisa de armas mentais, disciplina, a força que mantém você no caminho mesmo sem vontade, foco, a capacidade de direcionar energia para o que importa, resiliência, a habilidade de suportar pressões sem quebrar, coragem, o impulso de agir mesmo diante do medo. Essas armas são forjadas no dia a dia, nos pequenos atos de resistência contra a autossabotagem. Não se engane, o inimigo interno é organizado. Ele conhece seus pontos fracos. Ataca quando você está cansado, ansioso ou sozinho. Usa memórias contra você, relembrando fracassos passados para convencer de que não adianta tentar. É como um exército invisível. Mas assim como em qualquer batalha, conhecer as estratégias do inimigo é meio caminho andado para vencê-lo. Exemplos estão por toda parte. O estudante que tenta focar, mas lembra da última falha. O atleta que treina duro, mas escuta a voz dizendo que nunca será suficiente. O profissional que tem uma ideia, mas é sabotado pela dúvida. A pessoa que tenta mudar hábitos, mas se vê voltando ao mesmo lugar. Essas batalhas são silenciosas, mas os resultados são visíveis. Rendição nessa guerra não significa perder apenas uma vez, mas acostumar-se a perder. Cada vez que você cede à voz da derrota, entrega armas ao inimigo. Com o tempo, para de lutar e apenas obedece.
Viver assim é viver preso a uma prisão mental que você mesmo fortaleceu. Mas quem controla a mente, controla a história. Quem vence dentro de si, vence em qualquer lugar. Essa batalha nunca acaba. Todos os dias haverá vozes de dúvida tentando te parar, mas todos os dias também haverá vozes de coragem dispostas a te empurrar para frente. Cabe a você escolher qual ouvir. As maiores conquistas da sua vida não virão acompanhadas de aplausos, fogos de artifício ou manchetes. Serão silenciosas, discretas, invisíveis aos olhos dos outros. Mas serão essas vitórias silenciosas que definirão seu destino. Elas acontecem quando você decide não desistir, quando levanta mais uma vez, quando vence a procrastinação, a autossabotagem, o peso das desculpas. Ninguém vê, ninguém comenta, mas você sabe. E esse saber transforma tudo. A vitória silenciosa nasce nas pequenas escolhas diárias. Levantar da cama mesmo sem vontade, estudar em vez de se distrair, treinar quando o corpo pede descanso, trabalhar com dedicação quando ninguém observa. Pequenas decisões parecem irrelevantes, mas somadas constroem muralhas de disciplina. A disciplina é o alicerce de qualquer conquista duradoura. Essas vitórias moldam sua identidade. Cada vez que você vence em silêncio, reforça a ideia de que é disciplinado, resiliente, determinado. Essa identidade se torna parte de quem você é, e ninguém pode tirar isso de você. Além disso, libertam da necessidade de aprovação externa. Quando aprende a se alegrar com suas próprias conquistas internas, você não depende do aplauso alheio. Vivemos em uma era de exposição onde todos querem mostrar resultados. Mas muitas dessas vitórias visíveis não são sólidas, porque não foram construídas sobre vitórias silenciosas. São castelos na areia. A verdadeira grandeza não está no que se exibe, mas no que se sustenta quando ninguém está olhando. Essas vitórias trazem recompensas invisíveis, paz interior, a certeza de estar no caminho certo, a consciência de crescimento. E, paradoxalmente, são elas que geram vitórias visíveis. O estudante que estuda no silêncio é o que conquista a aprovação. O atleta que treina sozinho é o que sobe ao pódio. O profissional que trabalha nos bastidores é o que colhe resultados extraordinários. Chega um momento em que tudo se resume a uma escolha. Não importa quantas vezes você ouviu sobre autossabotagem, medo, dúvida ou resistência. No fim, é a escolha que define seu caminho. Vai continuar prisioneiro do inimigo interno ou vai se libertar? Vai alimentar a voz que prende ou fortalecer a voz que impulsiona? Essa escolha não acontece em um grande momento dramático, mas se repete todos os dias. Está presente nos detalhes. Levantar cedo ou permanecer na cama, estudar ou perder tempo, enfrentar ou fugir, agir ou adiar. Cada decisão é um tijolo que constrói fortaleza ou prisão. Não decidir também é escolher. Ficar no talvez é escolher a estagnação. E a estagnação cobra caro. Enquanto você hesita, o tempo avança, oportunidades se perdem, forças se dissipam. O inimigo interno adora quando você não decide, porque sabe que na dúvida, você sempre volta ao conforto. Toda escolha envolve risco. Viver com coragem significa aceitar o desconforto, a incerteza, a possibilidade de falhar. Mas significa também abrir as portas para a evolução, vitória e vida plena. É melhor arriscar e falhar do que nunca arriscar e carregar arrependimento. O arrependimento pesa mais do que qualquer fracasso, porque não tem cura. Ninguém pode escolher por você. A batalha é interna, a decisão também. Você pode continuar acreditando nas mentiras da mente ou escolher acreditar na verdade do seu potencial. Pode viver acorrentado ou livre, sobreviver ou viver plenamente, ser vítima ou protagonista. Hoje é o dia de decidir. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Hoje. Porque a vida não espera. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal, ative o sino das notificações e compartilhe com alguém que também precisa despertar. A escolha final não depende das circunstâncias externas, depende de você. A pergunta é: você vai continuar escravo do inimigo interno
ou vai assumir a vida extraordinária que nasceu para viver. A escolha é sua, sempre foi